Tema de hoje: contraste na vida, na morte e na eternidade. Contraste na vida, na morte e na eternidade. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 21, a palavra de Deus diz bem assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquela, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu-lhe que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe a Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Meus amados e queridos irmãos, que estão neste momento acompanhando esta live, acompanhando esse estudo bíblico, quando nós falamos de um contraste na vida, quando nós falamos do contraste na morte, e quando nós falamos do contraste que há na eternidade, nós vemos que o que acontece do lado de cá, do lado de lá e na eternidade. Quando nós usamos essa história, essa parábola do rico e do Lázaro, nós encontramos uma coisa interessante aqui, meus queridos irmãos, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Eu sei que você está com a Bíblia aberta aí do outro lado, e eu queria que você acompanhasse a partir do capítulo 16, versículo 19. Há uma coisa notável acerca desta passagem nas Escrituras. Interessante que ela é fácil de entender. Nós podemos discordar dela, podemos negar a sua veracidade,
podemos também desprezar os seus ensinamentos. Mas, meus queridos irmãos, só uma coisa que não se pode fazer é negar a sua clareza. Quando nós falamos desta passagem, nós vemos que a verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. Quando nós aprendemos, nós vemos que a verdade básica é que a morte é mais do que simplesmente morrer. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um profundo mistério acerca da morte. E milhões de pessoas, eles recorrem a médiuns. Milhões de pessoas recorrem a esse tipo de consulta para quê? Para tentar falar com mortos. Mas Jesus, neste texto, ele abre a cortina. Ele ali levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. Ele nos mostra, pastor, ali o seio de Abraão. Ele nos mostra também o inferno. Pastor, quando nós falamos a respeito desta palavra, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho aqui, que esta parábola, ela fala-nos a respeito de dois homens, um homem rico e um homem pobre. A palavra, ela está dividida em dois atos. O primeiro dele é o que acontece do lado de cá, durante a vida, e o segundo deles é o que acontece do lado de lá da sepultura. O texto também, ele nos aponta três contrastes. O primeiro contraste é o contraste que há aqui nesta vida. O segundo contraste é o contraste que há na morte. E o terceiro contraste é o contraste que há na eternidade. Pastor, aqui nós vemos que na vida um rico e o outro é pobre. Na morte, um é sepultado, o outro fica como indigente, talvez nem tenha tido uma sepultura digna. E na eternidade, um está no céu e o outro está no inferno. Quando nós paramos para meditar neste estudo bíblico, através do rico e do Lázaro, nós vamos entender o primeiro ponto. Nós vamos ver um contraste aqui nesta vida. Estamos vivendo hoje um período onde se vê a olho humano um grande contraste, um contraste na vida, pastor. Mas o que acontece? O que acontece do lado de cada vida? O que acontece do lado de cá, pastor? Da sepultura. Nós vemos a realidade do que acontece do lado de cá. A realidade é essa. Duas realidades diretamente opostas são colocadas diante de nós. A primeira realidade é o que? A ostentação egoísta do rico. Capítulo 16, acompanha conosco. Capítulo 16, versículo 19, a Bíblia diz bem assim, ó: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O que nós aprendemos, pastor? No contraste do lado de cada vida. Primeiro contraste é a ostentação. Ostentação egoísta. No primeiro ato nós vemos, meus queridos irmãos, tudo na vida deste homem reflete alegria. Tudo na vida deste homem reflete felicidade e prazer. Ele vive regaladamente em festas, em banquetes,
A Bíblia diz que suas roupas são caras, luxuosas. A púrpura era o tecido tingido com um corante muitíssimo caro, obtido ali de crustáceo, se encontrado ali nos mares profundos. O linho finíssimo era para ele a roupa de baixo. Juntos representava ali a última palavra em luxo. Esse homem, ele se vestia muito bem. Além das vestes, a Bíblia diz que esse homem rico, além das vestes cheias de requintes, a Bíblia ainda nos dá, ele fazia da vida uma festa contínua. A Bíblia diz que todos os dias, se regalavam esplendidamente. A Bíblia aqui fala desse homem rico. Diz que o rico, ele não é aqui acusado de nenhum crime horrendo, não, pastor. Ele não é taxado de quê? De caluniador, não. Ele não é taxado de fraudulento. O rico aqui não é taxado de assassino. O rico aqui não é taxado de adúltero, ou ébrio, ou imoral, não, pastor. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos que esse homem rico, ele tampouco é acusado por ser rico. Mas então eu pergunto para os amados que estão aí acompanhando nesse estudo bíblico, qual seria o problema? Qual seria o problema desse homem? O seu problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Meus queridos irmãos, o problema dele não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Esse homem rico, ele não tem tempo para Deus, nem para o próximo necessitado que está ali à sua porta. O seu Deus, como a Bíblia está mostrando, é o dinheiro. O seu problema não era a riqueza. O seu problema ali era a riqueza sem Deus. O seu problema ali era a riqueza sem amor. E o escritor, quando ele escreve, ele tem razão ao dizer que não foi o que o rico fez que o condenou, mas foi o que o rico não fez que o levou para o inferno. Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos algo interessante quando falamos do contraste aqui nesta vida. Falamos do rico, agora vamos falar da miséria do pobre. Pastor, quando nós encontramos aqui, nós vemos a miséria extrema de Lázaro. Capítulo 16, versículo 20 e 21, a Bíblia diz bem assim, ó: e havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta aquele mendigo cheio de chagas estava à porta do rico. E o versículo 21, a Bíblia diz bem assim: e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Meus amados, olha que contraste nós encontramos hoje na face da terra. A Bíblia já nos dá esse contraste. A Bíblia já nos traz à tona essa situação. Aqui nós encontramos a miséria extrema de Lázaro. E esta aqui, meus amados irmãos, é a única personagem que recebe o nome nas parábolas de Jesus. A miséria absoluta de Lázaro, ela pode ser vista de 4 fatos dramáticos apontados no texto. Primeiro, ele era mendigo. Segundo fato,
ele estava com fome. O terceiro fato, ele estava coberto de chagas. O quarto fato, os cães lambiam as suas úlceras. Essa é o contraste que nós deparamos com essa parábola. Um contraste na vida, aonde muitos têm demais, mas não conseguem enxergar aqueles que não têm nada. Outros que não têm nada, nem as migalhas não lhes sobram. Quando nós encontramos um outro contraste, pastor, nós vemos o contraste na morte. O contraste na morte. O que acontece no sepultamento? Quando nós vemos em capítulo 16, versículo 22, você pode acompanhar na Bíblia. Versículo 22, ali do Evangelho de Lucas, ali diz bem assim, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui esse texto nos traz um grande contraste entre o rico e o Lázaro. O texto, meus queridos irmãos, ele não traz nenhuma informação acerca da situação religiosa de um e de outro. Mas Lázaro, ele era evidentemente um fiel servo de Deus, pois quando ele morreu, a Bíblia diz que os anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico, a Bíblia diz que por causa do seu estilo de vida, fazia do prazer o seu Deus. Nós vemos que as privações do mendigo e a suntuosa abastança do rico, por fim terminaram de modo igual. Chegou o momento em que ambos morreram. O escritor, quando ele diz que para Lázaro a morte trouxe um fim do seu sofrimento terreno, mas o escritor também diz que para o rico, o fim da sua felicidade na carne. Quando a morte chegou, o Evangelho de Lucas, ele contrasta a pobreza extrema de um e a riqueza extrema de outro. E um banquete estava todos os dias na mesa do rico, enquanto o Lázaro passava fome todos os dias. O contraste aqui nessa terra entre o rico e o Lázaro, meus queridos irmãos, era esse. Um vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e o outro de trapos. Mas a diferença entre eles, que não aparece nas roupas, a diferença entre eles, que não aparece na aparência, nas casas, nem nas suas posições, não vai aparecer essa diferença. Mas quando a morte chegou para eles, para ambos, a morte veio para o rico e a morte veio para o pobre. A morte, meus queridos, ela não respeita a idade, ela não respeita a condição social. E quando nós vemos, é um sinal de igualdade na equação da vida. A morte vem para o rico e a morte vem para o pobre. A morte vem para o cristão e a morte vem para o ímpio. Ricos, pobres, vieram ao pó. São pó e voltaram para o pó. Ricos e pobres
não trouxeram nada para este mundo, e também não levarão nada deste mundo. Não caminharão de mudança em inteiros, nem gaveta, em caixão. Não, pastor. Quando você morre, você não leva nada. Agora eu vejo que a morte, meus queridos irmãos, um dia bateu a porta de Lázaro, o pobre. No seu sepultamento, não houve cortejo fúnebre, quem sabe? Eu analiso, no meu ponto de vista, não houve flores, nem hinos, nem discurso, nem ninguém se importava com ele ou sentiu a falta dele. Lázaro, ele desceu à sepultura, sem pompa, sem holofotes. Lázaro desceu à sepultura, ali, sem aplausos humanos. E esse texto silencia completamente o seu corpo, o seu funeral. Não sabemos o certo que fizeram com o corpo de Lázaro. Mas do que sabemos através da Bíblia acerca de Lázaro é que os cães do Oriente, eles, quem sabe, a Bíblia diz que os cães do Oriente, quem sabe foram os seus agentes funerários. Quem sabe participaram do cortejo ou em sua sepultura. Quando falamos do Lázaro, nós vemos que todos aqui, a respeito da morte do rico, o rico, ele teve ali o seu cortejo. O rico, ele teve ali o seu ato fúnebre. Mas até aqui, nós vemos que o rico vivia regaladamente, ostentando. Mas a Bíblia diz que um dia, a morte também chegou ao rico. E arrancou o corpo da alegria de seus dedos cheios de anéis. A doença chegou à sua vida sem mandar telegrama. Ele morreu, embora o texto nada fala sobre a pompa do seu funeral. Mas a Bíblia diz, aqui no capítulo 16, versículo 22 em diante, que todos os parentes estavam lá. A Bíblia diz que muitos amigos de banquetes, quem sabe a morte e o funeral desse rico, uma urna mortuária, refletia o seu imenso poder econômico. Enfim, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o rico também baixou a sepultura. E agora todos dizem, descansou. Não se esqueça, meus queridos, que é apenas o lado da história que muitos não conseguem enxergar. Quando você olha para um corpo indo à sepultura, você precisa entender que a vida não termina ali na sepultura. Há mais e muito mais ainda além da sepultura. Nós temos um contraste na vida, nós temos um contraste na morte entre o rico e o Lázaro. Mas agora, meus queridos irmãos, nós vamos ver um contraste após a morte, um contraste
na eternidade? O que acontece do lado de lá da sepultura? O que acontece depois da morte? Meus queridos irmãos, depois da morte, a Bíblia diz que também há um grande contraste no destino desses dois homens. E a vida ali continua, mas agora a situação está invertida. A morte revela muitas coisas, e nós, através da palavra, nós vamos ver um grande contraste na vida, mas depois da morte foi diferente. Quando nós vemos após a morte, nós vamos ver aqui uma situação invertida. Uma vez que uma pessoa tenha morrido, a sua condição aqui seja bem-aventurança ou de condenação, ela está fixada para sempre. Quando nós encontramos a palavra do Senhor, aqui ela nos dá a entender que não existe uma segunda chance após a morte. Acompanha conosco. Primeiro, capítulo 16, versículo 22. A Bíblia diz ali, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Há um grande contraste na eternidade, na vida desses dois homens. E o primeiro aqui é a bem-aventurança eterna de Lázaro. Quando nós falamos da bem-aventurança eterna de Lázaro, pastor, quando a cortina foi levantada depois da morte de Lázaro, vemos anjos carregando Lázaro para o seio de Abraão. Traduzindo, vemos anjos vindo recepcionar Lázaro. Vemos anjos levando Lázaro para o céu. A palavra Lázaro, ela significa, meus queridos irmãos, Deus é meu auxílio. Embora aqui na terra, esse Lázaro, esse pobre, ele era desprezado pelos homens, considerado escória da sociedade, aqui no ostracismo social, esquecido, doente, faminto. Nós vemos aqui que só rodeado por cães, cães que lambiam ali as suas feridas, mas ele confiava em Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, senão a Deus. Agora me diz uma coisa, o que vale mais, Deus ou as coisas desta terra? Quando nós vemos na eternidade, lá no seio de Abraão, havia consolo. Lázaro aqui nessa terra, ele só encontrava desprezo, ele só encontrava lamento, ele só encontrava dificuldade, mas ele nunca deixou Deus de lado. Agora, na eternidade, quando Lázaro passou para a eternidade, depois da morte, no seio de Abraão, havia consolo. Com cedo Lázaro ali se esqueceu dos seus andrajos, da sua fome. Quão cedo Lázaro se esqueceu dos cães, das noites frias, do homem rico que não o assistiu na miséria. Ele foi afinal ali consolado. Agora, quando nós vemos o rico, quando o rico parte para a eternidade, eu vejo algo interessante, pastor, que a eternidade do rico, nós vemos a desventura interna do rico. Aquele que viveu aqui sem Deus. No capítulo 16, versículo 22 a 31, nós vemos que o rico, aqui, depois ele viveu sem Deus, depois da sua morte, abriu os
os olhos e estava onde? Estava no inferno. Um lugar de tormento. E se isso não bastava, as chamas do inferno ainda conseguia ele ver Lázaro, pastor, e notar a sua felicidade lá no seio de Abraão. Enquanto Lázaro repousava no seio de Abraão, o rico não teve repouso nenhum no inferno. O rico olhava Lázaro, e agora Lázaro não estava mais sofrendo. O rico olhava Lázaro, e agora Lázaro não era mais um mendigo. O rico olhava Lázaro, agora o Lázaro não era companheiro, não tinha companhia dos cães. O rico olhava Lázaro, e agora não dava de desprezá-lo. Por quê? Porque ele estava no lugar de conforto. Quantas vezes nós vemos um contraste nesta vida, mas não entendemos que nós teremos uma eternidade. E muitos hoje vivem arregaladamente, se ostentando, mas não tem nada, porque quem não tem Deus não tem nada. Quando eu vejo um julgamento, o julgamento que não acontece nesta vida, aonde acontece o julgamento, pastor? O Hebreus capítulo 9, versículo 27, se você acompanhar na Bíblia, você vai ver lá, Hebreus 9 e 27, que a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Primeiro vem a morte, depois disso vem o juízo. Quando transgredimos as leis da natureza, sofremos imediatamente as consequências. Meus queridos, quando colocamos a mão no fogo, logo sentimos dor. Mas a lei de Deus pode ser aparentemente transgredida repetidamente vezes, sem nenhum castigo. O homem que blasfema não parece sofrer com isso. O homem que rouba parece ali ter motivos para se vangloriar, para ali aparentemente viver melhor do que quando aqueles que não roubam, e acha que nunca vai ser julgado. Aquele que vive sem freios morais pode deleitar-se com os prazeres efêmeros do pecado e acha que nunca vai ser julgado. Mas as Escrituras, meus queridos, não dizem que toda vez que pecamos, Deus envia um anjo com vara de ferro para nos bater, não. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens, e eles não poderão fugir de Deus, mas terão que prestar contas por todas as palavras frívolas, todas as obras injustas, todas as omissões pecaminosas e todos os pensamentos impuros. Será o dia do juízo. O dia do juízo. O dia do juízo. Muitos brincam hoje, muitos levam suas vidas ao pecado hoje, achando que nunca será julgado, achando que as consequências não virão. Mas haverá um dia em que todos terão que apresentar-se diante de Deus. O homem rico, a Bíblia diz que não despertou um santo, não. A morte não transforma o pecador num santo, não. Quem morre na impiedade passa toda a eternidade na impiedade. O texto em apreço mostra várias imagens ateradoras do inferno. Quando nós vemos o rico, ele morreu sem Deus. Ele foi para a eternidade sem Deus. O Lázaro,
não. O rico, ele não acordou, ele não abriu seus olhos na eternidade, ele não estava no paraíso, ele estava no inferno, ele estava no lugar de tormento. Aí eu pergunto para você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, quantas pessoas estão descendo a sepultura nesses últimos dias? Mas quantos estão preocupados com a eternidade? Eu pergunto, aonde passará essa eternidade? Como é que estás descendo? Se hoje você partir para a eternidade, se hoje a morte chegar na tua vida, você tem certeza de onde se encontrará do lado de lá? Pastor, como é do lado de lá? A Bíblia diz que o rico, ele, quando abriu seus olhos, versículo 23, a Bíblia fala que no Hades, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico não acordou num lugar de tormento, não acordou num lugar de consolo. O rico, quando morreu, ele foi para o Hades, ele foi para o lugar de tormento, ele foi para o inferno, a antessala do lago de fogo. Pastor, como é que é o inferno, pastor? A Bíblia nos dá aqui um relato de como é lá. Capítulo 16, versículo 23, nós vemos que o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de tormento. Versículo 23 diz que ele estava em tormento, não estava em consolo não. Quem estava em consolo era quem, pastor? Era Lázaro. Lázaro que viveu a vida inteira aqui sofrendo, passando fome, passando miséria, mas Lázaro confiava em Deus. Agora o rico não, o rico vivia se ostentando. O rico, a dificuldade do rico hoje é que ele confia mais no dinheiro do que no próprio Deus. Quando eu falo aqui, pastor, eu vejo que o rico, esse que depositava sua confiança no seu dinheiro, na sua aparência, ele se encontrou após a morte no lugar de tormento. E quando a Bíblia diz que o inferno é lugar de tormento, nós vemos aqui que o inferno é descrito aqui como um lugar de tormento, de chamas inextinguíveis, de fogo que não se apaga, de fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. O inferno, pastor, aqui nessa passagem, ele é descrito por Jesus como um lugar aonde o bicho jamais vai deixar de roer. O inferno aqui nessa passagem é um lugar de total ausência de comunhão. O inferno aqui nessa passagem é descrita por Jesus que é uma prisão, um lugar de trevas extremas, um lugar de trevas para a eternidade. E Jesus aqui, ele nos traz a clareza. Quando eu vejo Jesus contando essa história, nós encontramos Jesus falando no capítulo 16, versículo 23 a 25. Jesus também fala que o inferno é um lugar onde não há consolo. As pessoas que caminharão para lá não encontrarão consolo, não encontrarão paz, não encontrarão comunhão, não encontrarão sossego. Capítulo 16, versículo 23 a 25. Versículo 24 diz: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a
língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu é atormentado. Por que esse contraste na eternidade, pastor? O homem ali, ele verá a bem-aventurança sem usufruir dela. Ele clamará sem ser atendido, será atormentado sem receber refrigério. Esse é o contraste da eternidade. As pessoas que morem sem salvação, elas contemplarão o lugar da bem-aventurança, mas elas não usufruirão. Elas clamarão por socorro, mas não serão atendidos. Elas serão atormentadas e não vão receber ajuda. Por quê, pastor? Porque aqui elas desprezaram. Em vida elas desprezaram. A Bíblia diz, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, mas o clamar é agora. Hoje é tempo de clamar, hoje é tempo de buscar, hoje é tempo de correr para os pés do Senhor, hoje é tempo de se apresentar na presença do Senhor. Não deixa para amanhã o que podes fazer hoje, não deixa para depois o que podes fazer já. Você não sabe o dia de amanhã, e muitas das vezes você vive com a tua vida arregalada de prazeres nessa terra, mas Deus não tem uma oportunidade na tua vida, Deus não tem um espaço na tua vida. Você acha que o teu dinheiro compra tudo, você acha que os teus bens te trazem felicidade, mas no dia da tua morte você vai ver que aonde vai o pobre, vai o rico, aonde vai o santo, vai o pecador, mas além dali, nós veremos a diferença em quem é bem-aventurado e quem não é. Quando o rico estava no lugar de tormento, a Bíblia fala também que o inferno, ele é um lugar onde não se pode sair. Do inferno não se pode sair. E quem está no paraíso também não pode sair. No capítulo 16, versículo 26, a Bíblia diz, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há passagem, pastor. Não adianta você rezar, não adianta você acender vela. Os que estão lá não podem passar para cá, e os que estão aqui não podem passar para lá. O inferno, ele é definido na Bíblia como uma prisão de algemas eternas, em Judas capítulo 6, versículo 13. Não haverá chance de arrependimento no inferno. Se você morrer e for para ao paraíso, você está salvo. Agora, se você morrer sem Deus, você estará indo para o inferno, para o lugar de tormento. Isso não é o pastor que está falando, isso é a palavra de Deus. E o inferno, a Bíblia descreve que será uma prisão eterna, será um castigo eterno. Há um abismo intransponível que separa o inferno do céu. Há um caráter de irreversibilidade da sorte de uma pessoa depois da morte. Não tem como uma pessoa que está lá passar para cá e os que estão aqui passar para lá. A Bíblia é bem clara. Quando o rico, ele gritava lá do tormento, lá do Hades, dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui molhar a ponta do dedo na minha língua para que me refresque. E o Pai
pai Abraão dizia: não tem como passar daqui para lá. Então manda que alguém vai lá na terra avisar os meus parentes que ainda estão lá. O rico, ele tinha 5 irmãos, a Bíblia diz. E lá no Hades, lá no tormento, a Bíblia diz que ele estava consciente. Ele sabia por que ele estava lá. Ele sabia que os seus irmãos estavam vivos na terra. Talvez, quem sabe, alguns até caminhando para o mesmo caminho. Mas lá foi tarde demais para ele refletir. Nós devemos refletir hoje. Por que, pastor? Jesus diz no capítulo 16, versículo 27, que o inferno é um lugar onde um pedido de socorro não é atendido. Hoje você pedir socorro para Deus, você é atendido. Hoje, se você pedir ajuda para Deus, você é atendido. Mas hoje você deixa Deus de lado. Hoje, muitas das vezes, a casa do Senhor você não aparece. Hoje, muitas das vezes, o teu dinheiro fala mais alto. Hoje, muitas das vezes, o teu nome, o teu sobrenome, o teu status, a tua fama fala mais alto. Mas quantos estão descendo a sepultura nesses últimos dias em que o dinheiro não está conseguindo resolver o problema? Quantos estão descendo a sepultura em que o seu status, a sua fama não está conseguindo resolver o seu problema? Aí eu pergunto: você sabe aonde vai passar a eternidade? Você tem certeza da tua salvação? Só existe 2 caminhos: céu ou inferno. E lá no inferno é um lugar onde o pedido de socorro não há atendido. Lá no inferno não tem pedido de socorro que receba resposta. Não há alívio no inferno. Não há pedidos atendidos no inferno. Não há chance de reverter a situação no inferno. E quantas pessoas hoje estão brincando com isso? E não vai adiantar gritar quando chegar lá. Quando nós aprendemos aqui sobre essa passagem, nós encontramos que o inferno é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas aqui na terra. Ele lembrou que ele tinha 5 irmãos aqui na terra. Ele lembrou da sua vida de desprezo aqui na terra. Ele lembrou da sua vida ostentativa aqui na terra. Mas ele lembrou que muitas das vezes alguém chegou para ele e perguntou para ele: onde tu vai passar a eternidade? Tu tens certeza de salvação? Você tem Deus no coração? Se essa noite a morte chegar na tua vida, para onde você vai? Quando esse rico, ele estava lá no lugar de tormento, a Bíblia diz que ele teve memórias amargas. A consciência dele ainda continuou trabalhando. E as memórias amargas atormentavam ele. Quanto mais os afligirão por toda a eternidade agora. Há quantas oportunidades perdidas. Hoje é uma oportunidade para você, querido ouvinte, que está ouvindo essa palavra, aceitar a Jesus como Salvador. Quem sabe até receber a cura, um milagre na tua vida, restaurar o teu casamento, restaurar a tua família. Mas quantos vão ouvir essa palavra? Quantos vão desligar esse aparelho? Quantos vão passar adiante? E vão dizer: é só mais um falando de Deus. Mas naquele dia, vai ser tarde demais se lembrar. Naquele dia, naquela hora, vai ser tarde demais recordar. Hoje a água está aqui para matar a tua sede. Hoje a água está aqui para refrescar a tua alma. Naquele dia,
Não adiantará você gritar para quem está no paraíso: oh, manda refrescar aqui, manda alguém trazer um pouco de água. Não, a água que você está desprezando hoje, que é a palavra de Deus, pode fazer falta no amanhã. Quantas oportunidades perdidas que aquele homem rico ele teve. No primeiro minuto do inferno, os ímpios eles se lembrarão dos avisos solenes de Deus aqui na face da terra. As pessoas que partirão sem salvação, quando eles adentrarão no lugar de tormento, eles se lembrarão dos cultos que eles desprezaram, das palavras que eles desprezaram, dos convites que eles desprezaram. Não haverá Deus no inferno. Não haverá agnósticos no inferno. Não haverá culto no inferno. A Bíblia diz, capítulo 16, versículo 28 a 30, que o inferno é o lugar de onde não se pode mais ajudar a família. O inferno é o lugar de onde você não consegue mais julgar seus filhos, mais ajudar teu esposo, a tua esposa, ajudar teus parentes. Hoje você tem a oportunidade de enviar essa mensagem, compartilhar nas redes sociais, mandar um versículo bíblico, mas hoje você não faz. Hoje você não faz. A Bíblia diz, versículo 28 a 30, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas lá na terra. Eles têm Moisés e os profetas. A igreja está lá na terra, pregando a palavra de salvação, pregando a palavra de arrependimento. Se eles não acreditam nos vivos, eles não acreditarão nos mortos também. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Você pode ajudar a tua família hoje. Você pode orar pela tua família. Você pode lutar pela salvação da tua família hoje. Não negligencia isso. O tempo de arrependimento é agora. O tempo de evangelizar é agora. O tempo de ajudar alguém é agora. No inferno, os ímpios são inteiramente responsáveis por não terem ouvido as advertências das Escrituras. Ninguém vai para lá sem saber por que está indo para lá. Todos que chegarão lá sabendo que eles mesmos são responsáveis por estar lá. Alguém ressuscitado dentre os mortos não trará convicção alguma daqueles que recusam as Escrituras. Meus queridos irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus aqui, a história, ela encontra-se aqui o resultado em que Lázaro estava na bem-aventurança e o rico estava no lugar de tormento. O Lázaro estava no lugar eterno de bonança e consolo. E o rico, ele estava, pastor, no lugar de duração eterna também. Mas essa duração eterna era de tormento. No capítulo 16, versículo 26, a Bíblia diz: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. O inferno
A Bíblia diz que é um lugar de duração eterna. Meus queridos irmãos, o que é eternidade? Eternidade é um conceito que vai além do entendimento humano. Podemos entender o tempo, mas não conseguimos entender a eternidade. Imagina um beija-flor afiando seu bico de 1000 em 1000 anos, num grande rochedo. Quando essa pedra estiver totalmente gasta, terá passado um pouquinho da eternidade. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a eternidade, ela não pode ser compreendida pela mente humana. Um beija-flor de 1000 e 1000 anos, fazendo uma analogia, ele afiando o seu bico em uma rocha grande. Quando essa rocha estiver totalmente gasta, ali nós conseguiríamos entender um pouquinho do que é eternidade. O profeta Isaías, meus queridos, ele menciona chamas eternas. O profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículo 2, ele fala em vergonha eterna. Tudo que haverá lá na eternidade, no lugar do tormento. João Batista e Jesus se referem à eternidade no inferno. Há um fogo que não se apaga. Em Mateus capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo fala sobre a destruição eterna em 2 Tessalonicenses 1:9. O apóstolo João diz que os ímpios serão atormentados pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 14, versículo 11. Quando o escritor ele diz que os ímpios viverão no inferno enquanto Deus viver no céu, nós concluímos algumas lições a respeito da eternidade. A eternidade. E essas passagens, meus queridos irmãos, nós vemos que a posição que o homem ocupa diante dos outros nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. A posição que o homem ocupa diante dos outros aqui nessa terra nem sempre será a mesma que ocupará diante de Deus na eternidade. O pobre, ele tinha graça, algo que o rico ele não possuía. O pobre, ele tinha fé e andava nas pegadas de Abraão, enquanto o rico era egoísta e estava morto nos seus deleitos e pecados. Mas aos olhos humanos aqui nessa terra, olhando o rico e o pobre, na parábola que Jesus contou no capítulo 16 de Lucas, nós vimos que o rico estava mais favorecido. Mas a eternidade mostrou um grande contraste. A eternidade, pastor, mostrou um grande contraste. Quando nós vimos a morte, ela vem a todas as pessoas. A morte, ela vem a todas as classes de pessoas. Tanto o sofrimento do pobre, quanto a luxúria do rico, findaram com a morte. A morte não basta. A morte é um sinal de igualdade na equação da vida. Houve um tempo em que ambos morreram. A Bíblia diz isso. Pode haver um contraste na vida. Pode haver um contraste no sepultamento. Porém, na eternidade, aqueles que têm Deus no coração subirão para o paraíso.
aqueles que deixaram Deus de lado, descerão ao lugar de tormento. Quando nós vimos o contraste na eternidade, nós encontramos que Deus, Ele leva os salvos para o seio de Abraão na hora da morte. Não importa se você foi pobre e sofredor. Não importa se você foi uma pessoa que passou dificuldades nessa terra. Eu não estou generalizando o rico. Eu estou dizendo a pessoa que coloca o dinheiro em primeiro lugar. A pessoa que transforma o seu dinheiro num Deus, numa idolatria. Esse tipo de pessoa vai chegar na eternidade e vai ver que nada conseguiu com aquilo que tinha na terra. Deus, Ele leva os salvos para o seio de Abraão na hora da morte. Lázaro, ele era pobre, mas possuía tudo. Por quê, pastor? Porque ele tinha Deus. A riqueza estava no coração, a riqueza estava lá dentro. O outro era rico, mas não possuía nada. Um morreu e foi para o céu. O outro foi sepultado e foi para o inferno. Quando nós olhamos as pessoas não convertidas, meus queridos irmãos, elas descobrirão o valor da alma tarde demais. Elas descobrirão o preço que foi pago pela salvação delas tarde demais. Elas refletirão na palavra que muitas das vezes chegou ao ouvido deles, mas foi desprezado, foi ignorado. Mas elas descobrirão tarde demais. Enquanto viveu o rico aqui nessa terra, ele jamais pensou em sua alma, sempre pensou na sua carne, sempre pensou nos seus prazeres, sempre pensou no seu status. Ele estava apenas buscando deleites para o seu corpo e não fez nenhuma provisão para a sua alma. Quando ele estava no inferno, ele despertou para a realidade da alma, mas já era tarde demais. Já era tarde demais, pastor. Não adiantou mais. Quem estava lá não tem como passar para cá. Quem estava lá não tem como ajudar os que estão aqui. Quem estava lá não tem como entrar no céu. A Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 31, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Pastor, os milagres não ajudam as pessoas que desconhecem a palavra de Deus. O maior milagre, o maior dos milagres, é insuficiente para ajudar alguém que rejeita a palavra de Deus. Quantos foram salvos por um milagre? Quantos estão vivendo por um milagre? Quantos já saíram dos seus hospitais por um milagre, mas ainda não entregaram suas vidas para o Senhor? Alguns estão dizendo: se não fosse o meu dinheiro, se não fosse aquele médico, se não fosse o oxigênio, se não fosse isso, não fosse aquilo. Quer dizer, se não fosse Deus, você não estaria mais vivo. Reconheça isso. A confiança na palavra de Deus é a condição para a salvação. Se confiar na palavra de Deus, a tua eternidade é garantida. A pessoa que escuta a palavra de Deus, mas ainda espera por mais evidência para se converter, ela está enganando a si mesmo e poderá acordar num lugar onde não quer. Eu só vou acreditar se acontecer um milagre. Eu só vou acreditar se eu ver um milagre. Eu só vou acreditar se eu ver isso ou aquilo. Não, meu querido irmão. Você precisa acreditar no Deus de milagre, não dos milagres de Deus.
A salvação não vem através de milagre. A salvação vem através de Deus. Muitas pessoas viram milagre, chegaram a fé, ver Jesus Cristo ressuscitado. Quem sabe botaram até a mão ali, conseguiram acompanhar Ele, mas não se converteram. Quando o escritor, ele diz que o testemunho das Escrituras se reverte de tanta relevância e validade, que sozinho já é o suficiente para produzir a conversão. Um sinal miraculoso, que age sobre os sentidos, de forma alguma é comparável ao testemunho extraordinário da Escritura. Meus queridos irmãos, o inferno é real, e o céu é real também. Agora eu pergunto para você: aonde passarás a eternidade? Aonde passarás? Se Jesus hoje autorizar a morte e pedir a tua alma, aonde passarás a eternidade? Você que está num leito de hospital, você que está numa cama doente, você que saiu, você que tem um parente doente, você que é cristão, mas tem familiares que ainda não são cristãos, você desviado, você que se afastou da palavra de Deus, se afastou da igreja. Eu pergunto para você: se a morte chegar à tua vida hoje, para onde você vai? Aonde passarás a eternidade? Do lado de lá não adianta você refletir, do lado de lá não adianta você clamar, do lado de lá você não adianta pedir por socorro, do lado de lá você não adianta recorrer à palavra de Deus, do lado de lá não adianta você pedir: olha, manda que alguém avise meus familiares que estão na terra vivos. Não, o momento é agora, a hora é agora, o amanhã só a Deus pertence. E se nessa noite a morte chegar a visitar a tua vida, aonde tu passarás a eternidade? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza para onde você vai? Tem certeza que os anjos poderão vir e te levar ao paraíso? Ou a tua vida de ostentação não te garante isso? A soma de dinheiro que você tem na conta do banco não te garante isso? As tuas medalhas, o teu status, a tua referência não te garante isso? Mas eu quero dizer para você: a palavra do Senhor te garante isso. A palavra do Senhor te garante aonde tu pode passar a eternidade. Aonde você vai passar a eternidade, a palavra do Senhor vai te garantir. E quem sabe nessa tarde, aí aonde você está, refletindo aonde você está, eu quero dizer que só a palavra de Deus pode te trazer salvação. Só a palavra de Deus pode te trazer vida eterna. Nesse momento nós queremos orar pela tua vida. Nesse momento eu quero que você entregue a tua vida ao Senhor, não importa qual é a tua situação que está vivendo. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu tenho um familiar doente. Pastor, eu tenho familiares doentes. Pastor, eu tenho tudo nessa vida, mas eu não sei aonde que eu vou.
Eu quero dizer para você, hoje é o dia de você fazer uma escolha. O Senhor quer fazer parte da tua vida. O Senhor quer te tornar uma bem-aventurança. O Senhor quer te dar vida eterna. Quando você tomar dessa para outra vida, você possa ser excepcionado pelos anjos do céu. Você possa ser consolado. Quem sabe aqui você sentiu dor. Quem sabe aqui você foi incompreendido. Quem sabe aqui você viveu desprezado. Aqui você viveu chorando. Mas na eternidade nós temos um consolo. Na eternidade nós podemos nos encontrar com aqueles que já foram, com os nossos pais na fé, com aqueles que foram fiéis até a morte, com aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Eu quero convidar a você, entrega a tua vida para o Senhor, aceita Jesus. Hoje é um dia aceitável de salvação. Hoje é um dia em que você pode garantir a tua vida eterna. Pastor, o Senhor está dizendo que nós vamos morrer. Sim, um dia nós vamos morrer. Não sabemos quando passaremos para o outro lado da vida, mas sabemos que nós devemos estar preparados. Não sabemos o dia e a hora, somente Ele sabe. Mas Ele nos diz: filhinhos, é já a última hora. E nós queremos orar pela tua vida. Você que está aí do outro lado, acompanhando nós nesse momento, deseja entregar a tua vida para o Senhor. Levanta a tua mão para o céu. Você que está enfermo e reconhece que Deus, Ele tem poder para curar e operar milagre. Mas eu quero dizer para você, não adianta Jesus te curar se você não sabe para onde você vai. Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer levanta e anda, ou dizer perdoados que são os teus pecados? Jesus quer primeiro perdoar os teus pecados. Jesus primeiro quer te dar salvação. E depois Ele quer te dar a vida eterna, te curar, salvar a tua casa, a tua família. Amado Deus, eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite. Deus, vai ao encontro, Senhor, aonde estiver uma vida, Pai, aonde estiver, Senhor, uma alma, Deus querido, aí, Pai, entregando a sua vida para Ti, Pai, decidindo, Senhor, decidindo fazer gerir Lázaro, decidindo entregar a sua vida para Ti, decidindo, Pai, que contigo é melhor, Senhor, que contigo, Pai, a riqueza é profunda, a riqueza tem mais valor, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses, Pai. Vai ao encontro, perdoa, Senhor, os pecados, recebe, Senhor, a cada alma, recebe a cada vida que está te aceitando neste momento, Senhor, te aceitando como o único e suficiente Salvador. Deus querido, o desviado, Senhor, recebe de volta, Pai, perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, as suas falhas, Deus querido, aonde estiver, Deus querido, o enfermo, aonde estiver, Senhor, um desenganado dos médicos, ali deitado, Senhor, no leito de hospital, vai nesse momento, repreendendo, Senhor, a morte, repreendendo a enfermidade, repreendendo, Senhor, essa praga, esse vírus, repreende, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e nós cremos no milagre, Deus, nós cremos, Senhor, nós cremos, Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua misericórdia. Sim, Pai, muito obrigado, Deus.